tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos em nossa casa mais uma vez para mais uma palestra. Todos juntos. Nós vamos ler do item 25, Palavras de Luz, de Francisco Xavier, pelo Emmanuel, tá? A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Esse item está escrito no livro Roteiro, do Emmanuel pelo Chico, capítulo 10, Religião. Então, neste momento, vamos fazer a nossa prece e agradecer, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui juntos nessa tarde para mais um aprendizado. Que possamos aumentar nossos conhecimentos, sensibilizar nossa alma com essas palavras que serão ditas e que gravemos em nossa alma essas lições dessa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal que existe em nós mesmos e aqueles que possam nos atingir. Que assim seja. Graças a Deus. E nessa tarde de hoje, nos brindando com a presença, é o nosso amigo Victor, partner de Marisa, também palestrante, nossa querida Marisa. E ele vai falar: crescer na evangelização faz a diferença na vida da criança e do jovem. Por favor, fique à vontade. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Vamos lá. Crescer na evangelização. Não vai erguer a mão. Tem alguém aqui que cresceu dentro da evangelização? Sim. Aí posso levantar. Vocês vão ver? Ouvi um sim ali. Alguém mais? Temos um sim. Certo. Ninguém mandou responder. Né? Então vamos lá. Ó. Desceu na evangelização. Mas se a gente pensar só na evangelização, dentro da casa espírita, dentro da doutrina, aqui temos a nossa evangelização, que volta no sábado que vem, dia 1º, certo? Às 9h30 da manhã, estão todos convidados para trazer as nossas crianças. E ao longo da palestra, a gente vai reforçar o convite. Convite amoroso, caridoso. Desculpem se houver algumas firmezas de fala, mas algumas coisas muitas vezes são precisos. E, como eu disse, mais são com amor e são com carinho. E por que isso? Se olharmos ao lado, lá fora, como estão as nossas crianças? Como estão os nossos jovens? Aonde eles estão neste momento que não estão aqui? Podem responder, quem quiser. Alguns na rua, empinando pipa. Outros jogando bola, passamos por alguns agora. Outros usando drogas, adolescentes. Outras crianças envoltas de celulares, televisão. E em torno do que destes conteúdos? Já que com a leitura trouxe para a gente, o avanço vem acontecendo cada vez mais. Né? Da tecnologia, da ciência, auxiliando o progresso que se faz necessário, sim. E de muita importância. Porque a tecnologia avança a tecnologia da medicina, que cura e salva vidas, aumenta
o conhecimento da ciência que inova, transforma, e o nosso mundo vai fazendo o quê? Se transformando, não é? E, para aqueles que estão atentos, também vão se transformando juntos, correto? Mas não é muito mais fácil para nós absorvermos todas essas informações, nós como adultos? É fácil, não é? Quem que nos trouxe aqui, nesse instante, para absorvermos? Como nos foi dito? Conhecimento. Não fomos nós mesmos? Alguns vieram de carona, alguns vieram com o marido dirigindo do lado, outros com a esposa, né? Pena, a gente não tem mais carro para eu ficar sentadão assim, sossegado. É só. Minha motorista também. Minha motorista. Né? Eu perdi minha motorista, gente, porque eu perdi o carro. Mas já deu, né? Então, a gente vem por conta própria ou com o auxílio de alguém para cá, certo? Mas decidimos estar aqui, não foi? Sim. E deixamos de fazer alguma coisa para estar aqui, não foi? Porque podíamos estar passeando no parque, gastando dinheiro no mercado, nas lojas, né? Ou podíamos estar deitados no sofá, assistindo o programa da tarde, não é? Ou visitando a Maria, o João, né? Tomando um cafezinho, certo? Podíamos. E decidimos estar aqui para ouvir o quê? O Evangelho de Cristo. Para buscar a nossa evangelização. Porque a nossa evangelização, o convite que Jesus nos faz, é de nos evangelizarmos constantemente. É a nossa criança interior que precisa a todo momento crescer, evoluir. E evoluir desse ensinamento, que vai nos libertando e assim, nos auxiliando a nos construir, nos transformar, nos modificar em seres melhores. Certo? Mas e as nossas crianças? Podem adentrar a porta desta casa sozinhos? Eles podem sair de casa sozinhos e vir para cá? Alguns adolescentes hoje podem. E eu digo alguns porque a maior parte da minha época de evangelização, naquele momento, naquela época que o nosso mundo também era outro, nós íamos por conta própria. Por conta própria, mas uns empurrões paternos e maternos. Mas a gente ia com as próprias pernas, né? A gente podia dar mais tranquilamente nas ruas, os pais ficavam mais tranquilos, mais sossegados, e nós íamos, né? Como outros aqui dessa casa hoje também iam, né? Lendo de aula, lendo da mocidade, o besta que ficava olhando para cima, eu chego lá, né? Ele, Luciano, lembro que falava até com o Reginaldo na terça-feira, lembro de uma ocasião que o Reginaldo estava numa comércio, né? E a gente pequenininho ficava lá assim, os grandão, a gente chega lá, né? A nossa Maiara, que essa eu posso falar, né? Mais perto, fizemos mocidade juntos, não foi aqui no Terezinha, foi lá no cinema, mas fizemos mocidade juntos, né? Demos aula depois, né? Vejam aí, participamos de aula juntos depois, com mocidade também. Então vamos vendo aí o que a evangelização vai proporcionando, né? Só que, como eu disse, os tempos mudaram, algumas coisas precisam ser adaptadas, vão se mudando, mas a responsabilidade não mudou. Que responsabilidade é essa? A que está lá no Livro dos Espíritos, questão 200. Aonde vou trocar a palavra aqui? Os responsáveis pelas crianças têm o dever, a obrigação de encaminhar as nossas crianças ao Evangelho do Cristo. E eu não vou puxar a sardinha da doutrina espírita, porque o caso requer muito mais atenção do que para me restringirmos somente a isso. As nossas crianças estão nas ruas, as nossas crianças estão nos celulares, oferecendo conteúdos vazios, conteúdos que muitas vezes
mais rapidamente levam as nossas crianças a relembrarem, a terem acessos a coisas menos felizes de suas vidas, experiências de vidas encarnatórias. Porque todos nós aqui encarnamos, mas trazemos conosco a nossa bagagem, não é? Sejam elas mais positivas ou menos positivas, ou mais equilibradas. E as nossas crianças, até uma certa faixa etária, que no passado diríamos que até uns 7 anos de idade, né? E hoje a gente já vê muita criança com 5 anos de idade mostrando as suas personalidades fortíssimas. E personalidades essas que não estão sendo percebidas e assistidas e cuidadas. Por quê? É o celular que estão cuidando das crianças. São os celulares que estão cuidando dos jovens. É as mídias sociais. São os jogos que os dispersam da verdadeira realidade do mundo e criaram uma realidade virtual, onde muitas das vezes distanciam as nossas crianças e os nossos jovens dos verdadeiros valores que nos são ensinados através do Evangelho de Cristo. E voltando na questão, aonde estão os responsáveis que estão transferindo a sua responsabilidade para a tecnologia? Celular, televisão, redes sociais e jogos. O quanto estamos nos atentando às nossas crianças e jovens? O quanto nós, quanto responsáveis, sejamos pais, mães, avós, avós, tios, tias, e aqueles que sim decidem ser evangelizadores nesta casa ou em qualquer outra casa que fala do Evangelho do Cristo, também estamos atentos a perceber as nossas crianças, a enxergar o Espírito e não a criança bonitinha que chega aqui bem vestida, enfeitada, de batom, com o cabelãozinho, cabelo estiloso, roupa despojada, e não estamos vendo o Espírito que ali vive. Espírito, porque este, como nós, e como foi dito, traz consigo as suas tendências, que precisam ser vistas o quanto antes possível, desde sua pequenez, para que possamos fazer a diferença em suas vidas. E por que em suas vidas a conjugação plural? Porque se eles nesta trouxeram a bagagem da anterior, o que vai acontecer? Levarão consigo o que aqui aprenderam. E o que nós, como responsáveis, estamos ofertando às nossas crianças e aos nossos jovens? Quantos aqui de nós nos dispomos a abraçar a responsabilidade de direcionar uma criança ao Evangelho de Cristo? Porque às vezes uma criança não tem o pai em sua condição, os pais em suas condições, de levá-lo a uma evangelização. Mas nós, ao lado, independente de qual papel figuramos na vida dessa criança, podemos fazer isso por ela, para que ela possa ter o acesso ao Evangelho de Cristo e fazer
com este conhecimento, as melhores escolhas de suas vidas. Porque através do Evangelho, que viemos nós aqui, nesse instante, quanto adultos, buscar, que nos traz o conforto, que nos traz a lucidez, que nos traz a capacidade de pensar e tomar as melhores decisões, também fará o mesmo com as nossas crianças. Porque estes, quando têm um contato com o Evangelho, com a doutrina, desde cedo, já vão ali modificando, transformando e acessando, acionando o que de melhor elas possuem. E isso tudo fica muito mais fácil nos primeiros anos de vida, porque elas estão muito mais conectadas às coisas boas da espiritualidade, às coisas boas de nosso mundo. Elas são capazes de ouvir, enquanto estamos aqui falando, os pássaros que lá fora estão cantando, com um outro ouvido, diferente de nós. Elas são capazes de olhar aquela vegetação. Elas são capazes de se felicitar, de se alegrar com pequenas coisas. Quem aqui nunca viu uma criança jogar o papel para cima, a bolinha de sabão e o olho encher de brilho, o sorriso ir na orelha? Não é? O que uma bexiga pode fazer em alegrar uma criança? Não é? São esses momentos, esses instantes, essa breve passagem desses primeiros anos que precisam ser muito bem aproveitados, para que possamos auxiliar as nossas crianças em perceberem o que elas próprias possuem de bom e o bem que podem fazer com isso. Sabe por quê? Porque quando chegamos com essas crianças na pré-mocidade e já podemos nos deslumbrar com a sua capacidade de raciocínio, de assimilação, de entendimento do que muitas vezes ouvimos aqui nas palestras, nos surpreendemos. E muitas vezes até seguramos as emoções naqueles instantes e nos emocionamos depois por ver na prática a diferença que faz termos essas crianças sendo evangelizadas desde cedo. E sabe desde quando, na verdade, precisamos evangelizar as nossas crianças? Desculpa. Desde o momento, né? Quando a gente tem essa consciência de que está com a vida dentro da gente, é dever da mãe, do pai, levar evangelizar essa criança através de prece, de músicas que edificam esse espírito. Isso aí, E desde o momento lindo, que com certeza vocês desfrutaram juntos, porque a maternidade, se alguém ainda pensa assim, vamos rever os nossos conceitos. A maternidade não é só da mãe, é do casal. Então, tenho certeza, por conhecer o casal, esta evangelização já foi feita da maternidade. Porque é desde esse instante que precisamos fazer. Porque, mais uma vez, podemos saber o sexo daquela criança que irá encarnar. E cada vez mais cedo hoje em dia, certo? Né? Já sabe o sexo, já é ultrassom em 5K. Né? Não tinha 3D, 4D, já é 5K, gente. Sim, já vai saber como que a criança nasce. A criança o quê?
Corpinho lindo, bonitinho, matéria, que é um curso madrado, né? Maravilhoso. Mas não sabemos o espírito que está ali para encarnar. Não é? Então este espírito já precisa receber, sim, como foi muito bem dito, de nós, as nossas preces, as nossas orações, as nossas conversas amorosas e caridosas, as músicas com bom conteúdo, as músicas com as notas que alegram o coração e a alma. É da maternidade que se necessita partir a evangelização. E ela tem e deve que continuar até o momento que estiver aos nossos alcances. E quando é este alcance? É quando a criança acorda no sábado e fala que não quer ir para a evangelização? É nesse instante? Não. A criança acorda e não fala, e fala que não quer ir para a evangelização no sábado, às 9 horas da manhã. Que está frio e que chora. E o pai, amoroso, caridoso, ilusoriamente, puxa a coberta, não para descobrir, para cobrir mais o pescocinho, porque está frio. E deixa a criança na cama. Mas esse mesmo responsável, no sábado seguinte, chove e faz frio, e acorda a criança para falar: vamos, porque a gente vai para o shopping, a gente vai para o parque, a gente vai viajar, iremos passear. Aquele evento da escola, que nem era tão importante assim, era mais uma data comercial, financeira da escola, do que cultural, instrutiva e de teor intelectual. E o pai tira a criança da cama e fala: vamos. Mas no sábado, para ter o acesso ao Evangelho do Cristo, ele cobre o pescoço e descobre os pés, que caminhará por caminhos difíceis no futuro. Porque faltará a base sólida para esse indivíduo, para esse espírito fazer, como foi dito, as suas melhores escolhas em sua vida. Porque impedida foi de ter este conhecimento. Mas ainda esta criança pequenina, que nem tem tanta condição de discernir o que está perdendo ou ganhando nessas escolhas, não tem tanto este conhecimento para dizer se tem ou não. Os nossos jovens, que já acham, que só acham, que sabem de tudo, eles já sabem que para eles, na cabeça deles, eles não estão perdendo nada, deixando de vir na pré-mocidade, na mocidade. E os pais fazem o quê? Para não contrariar os filhos, para não causar um atrito e para não ter, sim, o trabalho de dialogar com os filhos,
Preferem fazer o quê? Fica aí, filhão. Não, minha filhota, tá tudo certo. Fica em casa, você não quer ir? Um outro dia a gente vai. Aí você vai na palestra comigo. Você já está crescendo mesmo, né? E esse jovem não vem para a evangelização. Às vezes nem volta a dormir, mas vai para o celular, para as redes sociais, que mais oferta conteúdos de baixo valor e que estão de mais fácil acesso a eles. Vão para os jogos que incentivam o ódio e a vingança, a matança. E não estão na evangelização. E nem descansaram. A qual escolhas estamos fazendo? Pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, que não deveriam estar tendo o poder, porque não tem outra palavra, de escolha para essa situação. Permitir que uma criança escolha a roupa que irá vestir e demonstrar a sua personalidade, a sua característica física é uma coisa. Permitir que uma criança e um jovem tenham o poder de decidir se estará perto do Cristo através do seu Evangelho, seja dentro da religião, doutrina, filosofia, a crença que os seus responsáveis escolheram para si, ou aquelas que eles mais se identificam, não deveriam ser uma escolha. Para que possamos, sim, fazer a diferença e perceber em nossas crianças a diferença que faz crescer com a base sólida do Evangelho de Cristo. Lembrei-me de um exemplo aqui para caminharmos ao final. O exemplo é para a reflexão. Será que todos nós aqui nos preocuparíamos a levar um filho tetraplégico à evangelização, à casa espírita? Sabendo que este indivíduo ali fisicamente não tem a condição de discernimento do conteúdo que ali está sendo passado. A casa espírita a ser evangelizada? Tivemos um exemplo muito próximo de nós.
da mãe que entendeu que o seu filho não passava apenas de um corpo humano, que podia ser visto como muitos, por um corpo vegetativo, mas entendeu que ali existia um espírito a ser cuidado, a ser orientado e a ser amado. E foi o que ela fez. Até que ele partisse. E que com certeza, sem sombra de dúvidas, como contrariou a fala da medicina, vivendo mais aqui do que se era previsto, levou consigo todo esse amor, todo esse carinho, e com certeza seu espírito levou consigo valiosa bagagem. E é esta bagagem que precisamos ofertar às nossas crianças, aos nossos jovens, para que lá no futuro eles não sejam como muitos adultos que adentram as casas religiosas, desolados, perdidos e desesperançosos pelo estado de vida que se encontram, e só na maioridade, buscando respostas, procurando soluções para os tristes e dolorosos desafios que estão vivenciando. Podemos fazer as diferenças na vida das nossas crianças. Só aqui nesta casa temos muitos exemplos de crianças, jovens que cresceram na evangelização e hoje à frente de trabalhos importantes desta casa. E são estes jovens, esses adultos transformados, que serão também um instrumento para que outras crianças, outros jovens, possam trilhar estes mesmos caminhos. Mas para isso, Jesus nos convoca quando diz: deixar vir a minhas criancinhas e não os impeçais. Então, que possamos refletir, analisar se podíamos estar e se podemos fazer mais pelas nossas crianças e pelos nossos jovens, para que esses possam viver a sua infância, a sua adolescência e a sua fase adulta melhor do que nós vivemos. Vamos proporcionar, como ato de amor e de caridade,
a estes, para que eles possam, junto a nós, cada vez mais, felizes, experienciar essa vida maravilhosa que Deus nos concede. Obrigado. Então, assim, depois dessa maravilhosa palestra, nos atentemos para educarmos nossas crianças, nos mostrarmos o caminho que Jesus nos promete, nos ensina, liberta almas que as vieram para aprender a ser melhor, como nós mesmos que aqui estamos. Viemos para aprender, para evoluir, para ensinar, para amar. Senhor, nos faz melhor todos os dias de nossa vida, que podemos nos transformar em seres melhores e úteis para nós, para a humanidade, para o outro, que podemos alavancar esse planeta de provas de expiação em planeta de regeneração. Que o amor nos cubra, que nossos corações expandam amor, caridade, benevolência. Que possamos, todos os dias de nossas vidas, refletir a presença de Deus, de Jesus, numa flor, numa árvore, numa criança, num ser qualquer, olhando que tudo que está aqui é do divino, criaturas criadas por Deus, seres, os animais, as plantas, as pedras, os seres humanos, todos eles, criação de Deus, espíritos ocupando corpos que se modificam de uma hora para outra, vêm e vão, e vamos aprendendo a cada dia, Senhor, que possamos ser bons, para que nos transformemos em seres melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Vamos agora uma prece a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças.